Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou trazer aqui o resumo. Qual compensa mais? Álcool ou gasolina? Qual que vai compensar mais para o seu carro? Se você viu aqui, eu publiquei um vídeo onde eu coloquei uma quantidade X de gasolina e rodei. Depois eu publiquei o mesmo vídeo fazendo o mesmo teste com a quantidade X de etanol e rodei com um carro, tá? E depois dessas informações que eu obtive, eu anotei tudo aqui e agora eu vou te passar o resumo do que aconteceu comigo, de qual compensa mais, álcool ou gasolina. Lembrando que isso aqui não quer dizer que se o meu vai compensar mais gasolina ou álcool, o seu vai compensar mais gasolina ou álcool. Você tem que fazer o teste no seu carro para você ver. Muitas das vezes a gente vem com esse pensamento de que sempre a gasolina vai compensar mais do que o álcool e acaba sempre colocando gasolina. Só que quando você vai parar para você botar na ponta do lápis tudo certinho, o etanol acaba compensando mais. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que o etanol compensou mais, a gente vai chegar nesse ponto ainda nesse vídeo. Mas é interessante você observar isso. Se o seu carro ele é flex, faça o teste você também, tá? E outra observação, a forma que eu dirijo, tá? Todo esse resultado que eu tive aqui, ele depende muito da forma como eu dirijo, depende muito da cidade que eu tô dirigindo. Então tem muitos fatores que influenciam no carro que eu tô dirigindo, muitos fatores que influenciam para eu ter uma economia ou não, tá? Então isso não quer dizer que o mesmo resultado que eu tenho é o resultado que você vai ter, tá? Tô aqui no banco de trás do meu carro, deixei, como o carro tava fechado aqui, eu deixei as portas abertas para entrar vento. E eu vim pro banco de trás pra poder gravar. Quando eu fico ali, o povo às vezes passa e fica olhando e tal. E eu ainda não tô com essas coragens todas pra sair gravando assim na frente do povo, não. Eu vejo as pessoas que pegam a câmera e saem falando tal. Ainda não tenho essas coragens todas, mas um dia eu vou ter e vou apresentar coisinha pra vocês. Beleza. Tá. O nosso carro como é bonito. Olha só que lindo, gente. Se você não me conhece, eu me chamo George, sou dono de um Renault Fluence Dynamic 2.0, modelo 2013, tá? E vamos lá, sem enrolação. Eu coloquei R$50 de etanol. A minha ideia era esperar o carro chegar na reserva para me colocar etanol, zerei todas as informações, rodar para me tirar a média. Só que quando eu coloquei o etanol, o carro ele já estava no ponteiro amarelo, mas não tinha sinalizado ainda que entrou na reserva. E quando eu fui botar a gasolina, o carro já tava na reserva e eu andei mais ou menos uns 4, 5 km com ele na reserva ou mais. Então eu tive que fazer uma conta aqui para mim descontar do que eu botei antes dele entrar na reserva e para me adicionar quando ele entrou na reserva. Então você vai entender tudo como que funcionou, tá? Então vamos lá. Eu coloquei R$50 de etanol, entrou 10 litros de etanol. Com esses 10 litros eu rodei 72,6 km. Lembrando que quando eu coloquei o etanol, ele não tinha entrado na reserva. Tava no ponteiro amarelo, mas não tinha entrado na reserva ainda. Mas calma que a gente vai chegar num valor bacana. A minha média de consumo com etanol foi 6,5, tá? Na cidade, tá? E eu gastei 11 litros de etanol. O valor do etanol aqui, quando eu fui abastecer, tava R$4,99. A última vez que eu vi até baixou mais, mas tava R$4,99. Tá, eu coloquei 10 litros de etanol, mas eu rodei 11. O que quer dizer que 1 litro desse eu vou descontar porque lembra que eu falei que quando eu coloquei etanol o carro não tinha entrado na reserva? Se entrou 10 litros eu vou calcular só os 10 litros. Então eu descontei 1 quilômetro não, eu tirei 1 litro de etanol, tá? E eu tirei também a média. Como eu fiz 6,5, aí eu tirei 1 litro de etanol. E como eu tinha rodado 72,6, eu coloquei menos 6,5, tá? Que foi desse litro a mais que quando eu coloquei no carro ele não tinha entrado ainda na reserva. Então a média aqui que deu foi 66,1. Então com 10 litros de etanol, a média de 6,5, eu rodei 66,1, que no caso vai ser 66 km/100, né? 66,1 km, tá? Com 10 litros de etanol. Beleza. Então, aqui já tá a média, deu para entender tudo. Eu coloquei 10 litros e com 10 litros eu rodei 66 km/1. Beleza. Quando eu fui colocar a gasolina, o carro ele já tinha entrado na reserva e eu rodei mais ou menos uns, eu acho que foi mais de 4 km com gasolina depois que o carro tinha entrado na reserva, tá? Então, eu tinha que adicionar mais esse valor para ficar uma conta justa. Então lá, eu botei R$50 de gasolina,
entrou 7 litros,14, tá? Com 50 reais de gasolina. Eu rodei com esses 50 reais 49 quilômetros. Quando eu fui botar, o valor da gasolina, quando eu botei, tava 6,99, 7 reais praticamente, tá? E a minha média de consumo foi 8,1, tá? Entrou 7 litros e 14, eu rodei 49 quilômetros, a média de consumo 8,1. Então a cada 8 km, aliás, a cada litro de gasolina, com 1 litro de gasolina eu rodei 8 km,1. Beleza. Só que quando ele entrou na reserva, automaticamente eu já encostei o carro no acostamento. Quando ele entrou na reserva, eu já parei no acostamento para me tirar as médias, para ficar uma coisa mais exata. Quando ele entrou na reserva, estava mostrando no computador de bordo que eu gastei 6 litros de gasolina. Só que eu coloquei 7,14, então eu tenho que adicionar esse restinho aqui, tá? Porque lembra que eu falei que quando ele entrou na reserva eu tive que andar um pouco até eu chegar no posto? Pois é. Então eu fiz uma conta aqui para me adicionar mais esse, para ficar uma conta justa, né? Dos 7,14. Então adicionando aqui, levando em conta a minha média que foi 8,1, eu rodei com gasolina 58,23 quilômetros, tá? Em consideração com a minha média aqui, beleza? Então eu coloquei 7 litros,14 de gasolina, o carro ele gastou 6, e ele trocando, adicionando tudo certinho, o meu carro ele rodou 58,23 quilômetros com 50 reais de gasolina. Moral da história: 50 reais de etanol eu rodei 66 quilômetros. 50 reais de gasolina, eu rodei 58 quilômetros. Então aqui deu uma diferença de 7,87 quilômetros. Com o mesmo dinheiro, eu rodei mais com etanol. Com o mesmo dinheiro, eu rodei 7,87 km a mais do que a gasolina. Ou seja, por aqui eu consegui entender que o meu carro tá rodando melhor com etanol do que com gasolina, tá? E claro, isso vai depender, você tem que ver com o seu carro também. Eu sempre recomendo você fazer esse teste também com o seu carro, porque eu estava pesquisando em relação a isso. E como teve muitas mudanças, mudanças de motor, tudo. Hoje os carros, principalmente esses carros novos, os novos que são flex, eles, pelo que eu tinha entendido, pode ser que eu esteja falando alguma abobrinha, se eu tiver você me corrige no vídeo. Pelo que eu entendi, essa tecnologia ela tá avançando mais para a questão do etanol também, para economia com etanol. Por quê? Porque o etanol é um combustível renovável, não agride tanto o meio ambiente assim como a gasolina. Então, não caia nessa de, o povo falou que gasolina compensa mais do que álcool, então eu vou rodar só com gasolina, tá? A minha mente, assim que eu comprei esse carro, eu tava totalmente bitolado a isso. Aí depois eu fui pesquisando mais, fui pesquisando, botava dinheiro, 50 reais de gasolina, não rodava nada com o carro. Não, fui pesquisando e eu resolvi fazer essa média aqui, tá? Então, pra mim, a forma que eu dirijo, a cidade que eu tô, o valor que também é muito importante, porque aqui tá uma diferença de R$2. Do etanol para gasolina tá uma diferença de R$2. Talvez na sua cidade não tenha essa diferença toda. Então, talvez na sua cidade não vai compensar colocar o álcool. Então, tem que depender também o valor, tá? Tem uma continha, você pode até pesquisar, se eu não me engano, você pega o valor da gasolina e multiplica pelo valor do álcool, não sei o que, para dar um valor tanto. Tem que dar abaixo, é uma continha mais ou menos assim, tá? Mas não se confie só nessa conta. Assim que eu comprei o carro, eu fui fazer essa continha, eu pensei, pelo valor aqui, a gasolina tá compensando mais, eu vou ficar abastecendo com gasolina. E eu fiquei abastecendo com gasolina, tá? E agora eu resolvi fazer a média exata, parar, botar o mesmo tanto de gasolina, o mesmo tanto de álcool, rodar, fazer tudo, calcular certinho. E aqui eu me surpreendi. Sinceramente, eu pensei que quando você viu lá, não sei se você viu o vídeo do álcool, do etanol que eu botei, que eu já tinha comentado lá que gasolina rodava mais. Ou seja, eu me surpreendi que o etanol tá rodando mais. Mas claro, isso por conta do valor. Eu tô pagando aqui no etanol R$2 mais barato do que se eu fosse pagar a gasolina. Por conta desse valor, entra mais litro de etanol no tanque e com isso eu consigo rodar mais. Então você tem que parar certinho para você ver qual que vai compensar mais para você, fazendo as contas tudo certinho, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não viu os vídeos anteriores com gasolina, quando eu coloquei gasolina, quando eu coloquei etanol, eu vou deixar na descrição do vídeo, vai ficar aparecendo nos cards. E até o próximo vídeo.